Queria saber se a ministra já está com a gente ou ainda não, o Garrafa. Está aqui sim, Datena. A ministra já está te Então ouvindo. é um prazer enorme a gente falar com a ministra, que é realmente muito boa para dar entrevista. A gente sempre gostou de falar com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, porque ela explica tudo com uma facilidade enorme, de uma forma coloquial, coisas que dá para a gente entender, né? Porque você vai falar com um economista, alguns deles, para não dizer a maioria, você não entende nada do que o cara está falando, né? Você vai falar com alguns políticos que não querem falar sobre determinado assunto, é o famoso enrolês, né? Enrolar o português, você não entende nada. A ministra explica tudo direitinho. É um prazer enorme falar com a senhora, que está à frente da pasta, acho que uma das pastas mais importantes, disparadas do país hoje, porque o agronegócio é realmente o que nós temos como uma joia, né, da coroa, e assim espero que continue. Apesar das pressões todas internacionais que a gente pode abordar rapidamente, eu sei que a senhora tem agenda, então eu vou ser um pouco mais conciso aqui. Normalmente eu faço um comentário meio egoísta, eu falo mais ou menos 20 minutos sobre vários assuntos. Então, eu sei que eu não posso me estender, que a senhora tem trabalho a fazer. Bom dia, como vai a senhora? Saúde boa? Tudo bem com a senhora, ministra? Obrigado, Datena. Saúde boa, eu espero que você também. É um prazer falar com você e com essa audiência fantástica que você tem aí na Manhã Bandeirantes. Tudo bem? Bem, graças a Deus, ministra. Primeiro voltamos a ouvir falar de novo de nuvem de gafanhoto, coisa que eu só ouvia falar quando se falavam da África. Agora é nuvem de gafanhoto toda hora. Ah, não, porque a nuvem, por causa da chuva, desviou para o Paraguai, agora foi para o Uruguai. Ah, mas a nuvem está de volta, agora parece que a nuvem não vem mais para cá, vai para a Argentina. Claro que o seu ministério está monitorando essa nuvem de gafanhotos, que é uma praga terrível, não é? Pois não, ministro, e sobre a famosa nuvem de gafanhotos? Olha, Datena, ela já deu um susto na gente há uns 20 dias atrás, agora ela está de novo, mas ela se dividiu, está em 2 lugares, tem uma no Paraguai e a outra na Argentina. A gente tem que monitorar vento, monitorar clima, né? Se esquenta, ela tem mais probabilidade, mas nós estamos com todas as medidas de prevenção feitas para que, se chegar, a gente tenha aí as ações que precisam ser feitas imediatamente. Ontem esteve comigo aqui o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, o Covatti Filho. Enfim, está tudo organizado, né, no Rio Grande do Sul, caso tenhamos aí uma surpresa desagradável, né? Mas vamos torcer que ela também não venha para o Brasil nesse momento. Grosso modo, para nós leigos, o que é que pode provocar uma nuvem de gafanhotos, em que tipo de lavoura e que tipo de prejuízo causa uma nuvem de gafanhotos? Olha, isso é um assunto tão antigo que o Brasil, o Uruguai e a Argentina têm um grupo que monitora isso há muitos anos já. A gente não sabe, eu não consegui ainda entender bem a origem, né? Como é que isso, de repente, há uma população, um aumento de população, e aí eles saem de dentro lá das matas, onde eles ficam alguns anos aí a gente já teve isso no passado. Dessa vez, mais intensamente, talvez até porque a gente tenha mais comunicação aí. Mas o que ela pode, tudo que ela acha pela frente, ela come. Né? No Brasil, nesse momento, nós temos alguma preocupação por onde ela pode entrar e pelo monitoramento que a gente vem fazendo, um pouco de lavoura de trigo, que é muito prejudicial, né? Dependendo de onde ela entre, se ela entrar por Uruguaiana, a gente tem uma preocupação com algumas lavouras de trigo, mas muito com pasto. E o pasto é muito ruim, porque nós ainda estamos no período seco, né? Se ela entrar e comer aí esse pasto, os produtores de leite e de gado, né, de corte, que o Rio Grande do Sul é um grande produtor, podem ter prejuízos grandes. E os prejuízos, assim, calculados, seria aí de 1 milhão por dia. Então, por isso que toda a prevenção está todo mundo pronto para que, se chegar, nós vamos ter que colocar a aviação agrícola
para fazer pulverizações, enfim. Então, nós até estamos conversando para, de repente, hoje ia ter uma reunião para ver se a gente já pode ajudar a Argentina e o Uruguai a fazer essa prevenção lá. Os técnicos aqui do Ministério, junto com os técnicos do Rio Grande do Sul, iam fazer essa reunião para ver se é possível, de repente, a gente entrar ajudando a Argentina e o Uruguai para ver se essa nuvem, enfim, se ela termina por lá. Tomara que a gente pensasse assim sobre tudo, né? Que os países pensassem dessa forma sobre tudo. É óbvio que a gente tem interesse que o gafanhoto não chegue aqui, mas é muito bom ajudar o próximo, né? Senão não vai existir Mercosul nunca. Já estão falando em separatismo mais uma vez lá na Europa, com a Escócia parece que crescendo o movimento separatista do Reino Unido e daí por diante. Mas é bom que, como o John Lennon falava, né? Que o mundo não tivesse fronteiras. Essa doença está começando a aproximar a gente da ideia de que o planeta é um só, né? De que todos nós vivemos no mesmo meio ambiente. O que é ruim para o outro do lado é ruim para você aqui. O que é ruim para o outro lado do mundo é ruim para você também aqui. Então, se você não pensa no próximo como próximo, você pode pensar em você como próximo. Então já é importante, é mais ou menos isso. Ministra, preço de alimentos, como é que o seu setor está regulando o preço de alimentos durante essa pandemia, já que a fome é uma das principais preocupações, porque na maioria do país a gente errou na economia, porque tem muita gente sem emprego, muita gente com o comércio quebrado, bares, lojas, shoppings e daí por diante. Então nós erramos feio na economia, isso no Brasil inteiro. E erramos também na patologia, porque ontem nós tivemos recorde de casos, quase 70 mil casos e muitas mortes no Brasil, só superamos os Estados Unidos, não é? Então, a gente fez muita coisa errada em vários estados brasileiros no que diz respeito à Covid. Isso, é claro, tem uma influência direta no agronegócio. E principalmente com milhões de desempregados e o brasileiro passando fome de uma forma definitiva. O seu ministério está atento ao preço dos alimentos de cesta básica, principalmente? Olha, nós estamos atentos, enfim, nós tratamos dos produtos básicos, né, primários, mas a gente está atento, vem acompanhando isso. Nós temos aqui um grupo de acompanhamento e todas as vezes que somos aí acionados, que tem um produto que subiu mais ou desceu, enfim, geralmente quando sobe, não quando desce. A gente tem aí monitorado e a gente vai na raiz do problema para saber o que está acontecendo. Se for um problema estrutural, um problema que a gente sente que vai ser maior, aí tem algumas ações que podem ser feitas. Até agora, eles têm sido pontuais, como a gente identificou desde o início. Então, ovo subiu, depois baixou, leite, o país é enorme, então, no norte ou no sul, no norte está muito baixo o leite, no sul subiu, no sudeste também. Então, a gente vem acompanhando e monitorando, primeiro, para que não tenha falta, né? Porque esse é o pior dos números. Aí nós temos que tratar de importar. O mercado, ele se regula, né? Ele é um grande regulador. Mas quando ele tem alguma falha, aí o governo pode entrar. Mas, por enquanto, graças a Deus, nós não tivemos ainda nenhum tipo de problema que não fosse de curtíssimo prazo, enfim, e que pudesse ser solucionado entre nós mesmos aqui. Olha, não existe ninguém perfeito, mas a senhora é a ministra quase perfeita. A senhora fala pouco, quase não dá entrevista, quase não fala com ninguém, mas trabalha muito. E eu me lembro das entrevistas que a senhora deu para mim, foram entrevistas pontuais, e foi o primeiro ministério, e é importante que fosse mesmo, um dos primeiros, que atacasse diretamente o problema da Covid-19, antes da gente chegar perto dessa situação do segundo colocado no mundo em casos e mortos, não é? Em contaminados e mortos. E tomar conta do agrosetor para que não houvesse quebra na cadeia de produção. Chegou-se esse objetivo de ter muito menos casos na cadeia de produção do que se esperava, ministra, exatamente pelas medidas tomadas lá atrás? Com certeza, eu acho que vários protocolos que o Ministério acabou fazendo e depois algumas portarias, elas foram essenciais para preparar a iniciativa privada e
esse diálogo foi muito importante. Conversar com a iniciativa privada para que as nossas ações fossem conjuntas e que eles pudessem também preparar os seus empregados. Por quê? Importantíssimo ter o alimento, né? Ele está no armazém, ele está na indústria processadora, ele ter sido colhido na hora certa, mas também o cuidado com as pessoas, né? Não adianta a gente ter tudo isso e termos as pessoas contaminadas de maneira excessiva ou sem necessidade, se a gente tem ações que poderiam serem antecipadas e fazer a prevenção. Nós tivemos aí na colheita, né? E eu fiquei alguns protocolos da colheita, o protocolo das feiras, o protocolo para os frigoríficos, enfim, o que a gente tem visto é que tem problema, temos no mundo inteiro, temos no Brasil, se você mesmo acabou de colocar os dados de ontem, que são tristes, né? A gente fica muito triste com... todo mundo tem hoje alguém perto que nós perdemos. Então, é muito triste, mas a gente viu que essas ações foram importantes, né? Então, na colheita, as ações implementadas e as ideias trocadas, eu fiquei muito feliz outro dia que eu andei aí pelo campo e eu vi todo mundo de máscara. Mesmo a pessoa está lá colhendo. EPIs. Então, lavar a higiene é importante. A gente já viu que é lavar a mão, né? Ter cuidado com o próximo, então usar máscara porque você se previne, mas também está prevenindo para aquele que você está junto. Então são essas pequenas ações. E o resto, enquanto não tiver a vacina, infelizmente, né, vai ser complicado e a gente tem que torcer para que essas várias vacinas que já estão em fase final, que algumas deem certo para que o mundo volte à normalidade. Olha, esse é o X da questão. Dizem que eu falo demais antes de perguntar, mas tem coisas que a gente não pode ficar sem falar. Se você não toma cuidado com o que tem que fazer, de regras de ouro, distanciamento social, lavar sempre as mãos, se não tiver álcool gel, água e sabão serve, mas lavar direto as mãos e manter esse distanciamento social e usar máscara, pelo amor de Deus, use a bendita máscara onde for, no agronegócio, em qualquer lugar, na rua. Se dá a impressão que no campo a coisa é diferente, não é, porque esse vírus ele tem sobrevivência e se transmite pelo ar. E no Brasil a gente fez tudo errado. Aqui quando a gente já estava em período de contaminação nos países da Europa, com um contato enorme, não é? De brasileiros que foram para a Europa e voltaram para cá, sem controle de aeroportos, de brasileiros que vieram pular o carnaval e carnaval de rua aqui em São Paulo, ou mesmo o carnaval no Rio e em São Paulo, com muitos gringos que adoram vir de fora para ver o carnaval, não havia controle. Ali era a maior festa, era um verdadeiro carnaval. Agora já estão querendo mudar o carnaval para agosto. Mas quando você tinha que pelo menos ter controle de aeroportos, né? Com aquele termômetrozinho na cabeça já estava bom, a gente deixou tudo aberto. Aí, de repente, a pandemia começa a subir a tal curva do foco e da ciência do Mandetta, que esse errou em quase tudo. Fez um samba que ele disse que, olha, na Páscoa só Jesus Cristo vai sobreviver e todo mundo vai morrer. Quando ele errou no pico, as pessoas não acreditaram na doença. E aí, por pressões econômicas, a gente pega e abre no meio do caminho vários estados que fecharam no momento errado e abriram no momento errado, dentre os quais eu acho que aqui em São Paulo, e aí começa a morrer gente pra caramba. Ontem foi o maior número de casos de contaminação, então alguma coisa está errada. Se nós temos o segundo maior número de mortos e o segundo maior número de contaminados, nós erramos na economia e na saúde e na ciência. Esse é o detalhe. Mas vamos voltar à sua pasta, que é importante. Esse não é um tema nosso, é um tema do mundo. Descobriu-se, me disse a Mariângela, da Organização Mundial de Saúde, que talvez seja por causa do sistema de refrigeração e ar-condicionado. Não sei se tem uma outra causa, mas isso é um problemão para o Brasil, que é um dos maiores produtores de carne do mundo, não é? Que os frigoríficos são mais suscetíveis a ataques de Covid. Lá na Alemanha, alguns frigoríficos foram obrigados a fechar. Eu vi essa notícia já faz uns 3 ou 4 dias. Como é que está a situação do controle dos frigoríficos no Brasil? Um setor importantíssimo para a exportação de carne que nós temos e abastecimento do mercado interno também.
e o principal, a saúde de quem trabalha em frigorífico. O que é que o seu Ministério detectou já de problema de coronavírus em relação aos frigoríficos? Se já há algum problema sério detectado em algum lugar do país? Olha, é claro que essa indústria, ela emprega muito, né? Ela tem aí 600 mil empregados no Brasil e tem, é claro, que uma aglomeração maior pelo próprio processo de produção. Desde março, nós estamos trabalhando protocolos, foram feitos protocolos primeiramente pela iniciativa privada, né? Eles contrataram vários infectologistas de hospitais aí, de referência, montaram esses protocolos com o que eles precisavam fazer, no distanciamento, nos EPIs, no transporte, né? Porque a gente tem que lembrar que esses frigoríficos, eles estão sempre no interior e eles pegam, às vezes, pessoas que trabalham de vários municípios, não só no município onde eles estão, mas eles buscam essas pessoas para trabalhar em vários municípios. Então, uma das preocupações era o transporte, então, a higienização, não colocar o ônibus lotado, colocar uma pessoa por fileira, enfim, na janela de um lado e do outro, ele trabalhar só com 50% da lotação. Os vestiários também, enfim, olha, é uma portaria, um protocolo muito extenso e com muitos detalhes importantes para você evitar. Depois, isso passou a ter uma exigência maior e nós aí fizemos uma portaria interministerial com a saúde, né, que trouxeram para nós tudo o que eles tinham da ciência, né, se bem que esse vírus tem desafiado a ciência a toda hora, mas, enfim, trouxe tudo que era possível para se ter um menor grau, uma chance menor dessa contaminação. Essa portaria foi assinada pelo Ministério da Agricultura, pela Saúde e pela Economia, porque a Secretaria do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho, ele está hoje dentro da Economia. Então, também, esses 3 ministérios assinaram essa portaria com muitas exigências e que eles rapidamente implementaram, porque se eles tiverem muitos casos, vai ter problema e tem que fechar. Enfim, todo mundo está fazendo o que pode. Agora, tem sim, claro que tem lugares em que o próprio frigorífico fechou, eles fazem uma higienização total dentro da planta, não só... Porque o Ministério da Agricultura, da Atena, tem que ficar bem claro, nós não cuidamos da saúde das pessoas, aqui a gente cuida da qualidade e da inocuidade dos alimentos, né? Então, nós temos que dar garantias à nossa população e aos países que importam os nossos produtos de que nós damos garantias do produto, que o produto tem qualidade e inocuidade. E aí a saúde vem fazendo a sua parte, né, o Ministério Público também, enfim, é um conjunto de órgãos que fazem essa verificação. Agora, nós temos aí conseguido fazer com que não se fechem os frigoríficos, que eles trabalhem, eles vêm testando também, fazendo massivamente o teste nos seus funcionários. Eu não tenho conhecimento, pode ser que tenha um outro setor que esteja fazendo tantos testes quanto o pessoal da indústria frigorífica do Brasil. Que é fundamental e muito importante para a exportação de carne e, claro, que o abastecimento do mercado interno. O seu setor, até por prioridade, não é, por serviço essencial, nunca deixou de funcionar. Por isso que a senhora sempre foi muito rigorosa em relação às regras básicas para que não houvesse contaminação. Falou agora dos frigoríficos, mas todo o setor produtivo foi assim. Desde o princípio a senhora exigiu que se houvesse distanciamento, que se usasse EPIs, para que não houvesse uma quebra da cadeia de produção. O fato do Brasil ser colocado agora, eu estava de madrugada nos meus momentos de insônia, que são muitos, né? Eu fico mais acordado enquanto durmo do que enquanto
estou acordado e devo estar acordado, né? Eu estava mais acordado agora às 4 horas da manhã do que estou agora. Então eu fico lendo. O Brasil foi colocado de ontem para hoje, e vem sendo colocado de uns tempos essa parte, que a gente vem sendo recorde de mortes no mundo, batendo inclusive os Estados Unidos. Mas ontem, quando a gente bateu mais de 65 mil casos, é manchete em todos os jornais de todos os países, em todos os sites de todos os países que eu pesquisei. País da Europa, Estados Unidos e daí por diante. Isso pode abalar o setor de exportação de qualquer que seja o produto brasileiro, em algum sentido, e a senhora tem sentido alguma pressão nesse aspecto? Porque esse produto vem de um país que está com 70 mil casos no dia, mais de 82 mil mortos. Tem acontecido isso ou não, ministra? Olha, a gente tem recebido alguns questionamentos, né? E temos respondido a todos. No momento, ainda não, né? A gente não sabe como é que os países vão reagir, mas todo mundo tem o mesmo problema. A Alemanha teve problema, os Estados Unidos também teve problema muito sério, mas todo mundo está se superando através do que é possível fazer, né? E tratar, vamos dizer, o alimento, então a preocupação com as pessoas, mas com o alimento em si, não existe ainda nada que prove que o vírus pode ir no alimento. Então, o cuidado com a embalagem, né, é muito importante, os cuidados com os containers, né, com os caminhões aqui dentro que carregam esses alimentos e com os containers. Então, existe fumigação, existe uma série de produtos para você higienizar, para você diminuir a chance de levar qualquer tipo de contaminação, seja internamente ou para os mercados externos. E isso vamos dizer, a terceira fase agora, que nós temos aí conversado muito com o setor privado para que eles façam isso com muito cuidado e com muito esmero para que não possamos vir ter problema como alguns países já tiveram. O Brasil, graças a Deus, até agora, nós não temos esse tipo ainda de informação sobre os produtos nossos. Eu vou fazer pergunta curta e a senhora vai responder de uma forma abreviada, porque a sua assessoria pediu para encerrar, que eu estou preocupado com a sua agenda, não com a minha, que eu tenho o dia inteiro aqui. Esse aumento de preocupação com higienização de embalagens e determinados protocolos, até de containers, pode aumentar o preço do produto para o mercado externo e diminuir a competição que o Brasil tem com preços bons? Aumenta o custo, não o preço do produto, porque esses contratos são anteriores e o preço já é fixado. Bom, o grande problema que a gente tem, e essa é a principal preocupação do mundo, eu quero deixar bem claro que eu sou um cara com visão ambientalista, porque eu quero o Brasil preservado para os meus netos, meus filhos, que isso fique bem claro. Não é? Mas a questão da Amazônia é usada frequentemente para denegrir o Brasil como um predador. Isso não é verdade. Há dados científicos, o seu ministério tem esses dados mais do que eu, de que o Brasil, há dados já de comprovação de que o Brasil é, na verdade, o país que mais preserva no mundo. Não tem país no mundo que preserva mais que o Brasil e vai continuar sendo assim. A gente quer a nossa Amazônia da forma que ela está, a gente quer que as matas sejam preservadas, mas a gente quer também ter um desenvolvimento sustentável e produzir. Ontem o ministro Tarcísio falou: Datena, não há previsão de avanço sobre a Amazônia. Cultura, o sujeito tem que preservar 80% da área e só usar 20%. O nosso negócio, a gente está usando, por exemplo, está crescendo muito, por exemplo, agricultura e pecuária no Mato Grosso. A gente tem muita terra para isso e a gente não depreda. Sábado passado, eu mostrei que havia mais queimadas num satélite da NASA, na segunda maior floresta do mundo, tropical, na floresta do Congo, do que na região da Amazônia. O satélite da NASA está mostrando ali a questão das queimadas. Mas o Brasil já é um país muito competitivo no setor do agronegócio, e países que competem com a gente, que já acabaram com as suas florestas e continuam exportando muito e vendendo muito. A França é um exemplo deles. Esse ataque do Macron foi claro, né? Esse ataque do Macron foi claro porque a gente é competidor
da França diretamente. Vamos ser dos Estados Unidos, se tudo continuar do jeito que vai evoluindo, porque o mundo está diferente, em 30, 40 anos, a gente também empata com os Estados Unidos em produção de grãos e coisa parecida. E isso preocupa muito, porque esses ataques internacionais prejudicam principalmente as exportações do agronegócio. Como o seu ministério vê isso? Ministra, para encerrar, que eu estou aqui aflito que tem a sua agenda aí. Datena, com o Código Florestal que tem o Brasil, que é um dos mais rígidos do mundo, se não for o mais, né? Preservando no bioma Amazônia 80%, você tem uma propriedade lá, você só pode utilizar 20% para produção. No Cerrado, você tem aí de 20% a 50%, dependendo do estado em que você está. Assim mesmo, o Brasil é o único país do mundo preservando pelo nosso código, seguindo toda a nossa legislação rígida. O Brasil é o único país do mundo, neste momento, vamos tirar a África, que tem 60% das terras agricultáveis do mundo, mas tem outros problemas que não dá tempo aqui da gente discutir, podemos falar um outro dia. O Brasil é o único país do mundo que tem água, tem luminosidade, tem extensão de terra para crescer a agricultura, tudo dentro do marco legal, ambiental, né? E tem tecnologia própria, tecnologia para produção tropical que as nossas pesquisas da nossa Embrapa, durante 50 anos, desenvolveu, e hoje o Brasil é uma potência por isso. Então, o Brasil realmente é um concorrente de qualquer país do mundo no agro. Nós somos uma potência agroambiental. Ministra, foi uma ótima entrevista, um bom dia para a senhora, saúde acima de tudo, que Deus nos proteja. Obrigada. Amém. Um abraço, Datena. Bom dia aí para vocês. Prazerão falar com a senhora.